Na semana passada, nós vimos que o profeta Elias, que era um servo de Jeová do passado, ele havia tirado a vida de vários profetas falsos de Baal, conforme Jeová o havia ordenado. Por causa disso, a rainha Jezabel decidiu tirar também a vida dele em, no máximo, um dia. Quando Elias apercebeu-se disso, ele ficou com muito medo. E o que ele fez? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo número 19, versículos 3 ao 4, para vermos o que o profeta Elias fez naquela situação tão difícil, enquanto ele estava com medo de ser morto pela rainha Jezabel. 1 Reis, capítulo número 19, versículos 3 ao 4. A Bíblia diz o seguinte: Então, ele, nesse caso, o profeta Elias, ficou com medo. Por isso, levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. Ele chegou a Berseba, que fica em Judá, e deixou ali o seu ajudante. Em seguida, entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma gesta das Açores, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele disse: Já chega. Agora, ó Jeová, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Essas palavras são realmente muito tocantes. São palavras de um servo aflito, um servo com medo. E é interessante que esses dois versículos que acabamos de ler mostraram que o profeta Elias, além de ter medo, ele decidiu fugir e, em contrapartida, pediu para morrer. Ele não aguentava de tanta pressão. A pergunta é: será que alguma vez você já se sentiu assim, como o profeta Elias, numa situação em que você sabia que estava fora do teu controle, ficaste com medo, sem vontade de viver? Ou até, será que você já se sentiu ou está a sentir-se assim? Nesse discurso, queridos irmãos, nós usaremos esse incidente da vida do profeta Elias para deixar claro que, sempre que estivermos a passar por provações, pressões ou perseguições, devemos procurar a Jeová para obter consolo, assim como o profeta Elias fez. Com certeza que não é fácil, não é verdade? Viver sabendo que alguém jurou para matar você. Com certeza isso nos deixa inquietos. Elias sabia disso. Por isso é que, quando ele ficou com bastante medo, a conclusão dele, a saída que ele achou mais apropriada, era pedir para morrer. Só que, mesmo assim, Jeová, naquela situação, não puniu nem criticou o profeta Elias por causa disso. Jeová entendeu a situação dele e deu a ele o que ele precisava naquele momento. Jeová sabia que quem estava a falar com ele naquele momento era um profeta, um servo aflito. E mesmo com medo, Jeová valorizou o fato de Jeová valorizou o fato de o profeta Elias ter falado com ele. Então, veja por favor o livro de 1 Reis, capítulo número 19, versículos número 5 ao 7, para ver o que Jeová, de forma prática, fez naquele momento, em relação ao seu profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 ao 7. Depois, deitou-se e adormeceu debaixo da giesta de vassoura. De repente, um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Quando ele olhou, junto à sua cabeça havia um pão redondo, pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. Mais tarde, um anjo de Jeová veio para a segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come.
senão não aguentarás a viagem. Queridos irmãos, essas palavras que nós acabamos de ler, elas retratam basicamente como é que Jeová trata você ou qualquer outro irmão quando está aflito, quando precisa de consolo. Jeová cuida de nós de forma especial como um pai amoroso. É interessante que nos versículos número 11 e 12, Jeová fez com que houvesse uma tempestade de vento, um terremoto e até fogo, simplesmente para garantir àquele servo aflito que ele era muito mais forte do que os seus inimigos. Ele não precisava ter medo. Jeová fez milagres naquele momento para deixar claro isso, para lembrar ao profeta Elias o quanto ele é superior a qualquer tipo de ameaça que vem contra nós. Depois disso, veja o que Jeová disse ao seu profeta Elias. 1 de Reis, capítulo número 19, versículos 15, a parte A. Os versículos 15 a parte A dizem o seguinte. Jeová disse-lhe, volta e vai até ao deserto de Damasco. Com uma voz baixa, Jeová disse que ele teria de voltar de onde saiu e continuar o seu trabalho. Por que isso aconteceu? Porque Elias, mesmo numa situação aflita, mesmo usando palavras que talvez nós achamos que não foi apropriada, ele sabia que a única saída era buscar consolo, recorrer a Jeová para obter consolo. Qual é a lição para nós, queridos irmãos? Se por um motivo você sofrer pressão para parar de pregar, ou mesmo se for perseguido pelo simples fato de ser testemunha de Jeová, por favor, não desista. Recorra sempre a Jeová para obter consolo. Lembre-se de que, assim como no caso do profeta Elias, Jeová é muito mais forte do que os nossos inimigos. Jeová Deus, ele está disposto para nos ajudar. Ele é a pessoa certa para nós recorrermos quando queremos obter, na realidade, qualquer tipo de consolo. Então queremos continuar a confiar em Jeová. Não queremos deixar com que a nossa fé baixe ao ponto de nós acharmos que não temos saída. Talvez por adorar a Jeová, nós seremos até presos, como mostra a imagem do nosso manual de atividade. Talvez por causa da nossa imperfeição, nós percamos um familiar ou um amigo que amamos. Talvez cometemos certos erros. Por favor, não lute sozinho. Nós não temos forças suficientes para conseguir tanta pressão. Nós somos meros humanos imperfeitos. É por isso que, assim como no caso de Elias, queremos continuar a recorrer ao nosso Deus Jeová para obter o verdadeiro consolo. Devemos nos lembrar a cada dia que passa que Jeová está pronto para nos ajudar. O que Jeová precisa, na realidade, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é perceber o quanto nós confiamos nele como o nosso Deus Salvador. Então, pare de lutar sozinho. Recorra a Jeová e pode ter a certeza que no momento certo e no grau certo, Jeová te dará o consolo de que você precisa.